Depois eu vou falar um pouco mais sobre o projeto. Primeiro eu vou ouvir o que o professor Mark Bolt tem as impressões dele sobre o filme. A gente está aqui para fazer uma conversa, né? Então, o Mark Bolt é professor da Universidade de West England, da Inglaterra. Ele é autor de vários livros e ensaios sobre ficção científica. Ele é autor do livro recente chamado The Anthropocene Unconscious, que é o inconsciente antropocênico, a catástrofe climática cultural, da Verso Books. Ele falou sobre esse livro na quarta-feira. Tivemos uma conversa excelente sobre esse livro. E eu acho interessante porque na versão, na contracapa do livro dele, sobre esse livro, né, do inconsciente antropocênico, tem escrito assim uma pergunta que há uma frase assim, ao final, né, em suma, Bolt coloca uma questão terrível, né? E se todas as histórias que nós contamos hoje são fundamentalmente sobre a mudança climática, né? Então este é um tema que ele está trabalhando recentemente. Mas ele também foi organizador, já em 2009, há muito tempo atrás, de um livro chamado Red Planets, Planetas Vermelhos, Marxismo e Ficção Científica, que foi editada pela Wesleyan University Press, e que tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui, né? Nós temos vários personagens a respeito deste universo, que é um universo do planeta vermelho, como o marxismo, por exemplo, o Bogdanov, a Elita, né? o Kaliebnikov, o Chiklovsky. Todos esses são personagens um pouco ali deste universo, né? Então eu vou deixar um pouco aí a palavra para ele, falar um pouco sobre as impressões dele sobre o filme, sobre o assunto do Red Planets, e depois eu falo um pouco sobre essa experiência de fazer esse filme aqui. Obrigada mais uma vez. Thank you for coming. Your turn. I wanted to ask you something about the film. To begin with, the idea of the mosaic keeps coming up. Could you tell us a little bit more about that? Yes. Ajuda. Você tá aí, Alfredo. Ele começou falando, para fazer uma pergunta para Jane a respeito do filme, do motivo do mosaico que aparece muito no filme, né? Bom, você explica para ele, falar em português, você traduz para ele no ouvido dele. Pode ser? A ideia do mosaico, ela foi muito presente em muitos motivos. Primeiro, porque as imagens que são enviadas da NASA para o planeta Terra... Não? You can't... Portuguese. Okay. The idea about the mosaics are very... there are many reasons for this. First of all, the idea comes from the very fact that the images that coming from Mars, by the Curiosity, are the images that are very small, and they have to put together as a mosaic to have the huge image. Ela falou que essa ideia do mosaico, ela deriva, né, do fato de que as próprias imagens de Marte, elas vêm em unidades muito pequenas que têm que ser depois remontadas como se fosse um mosaico. The second reason is that we only had a small image quality for the movies, and that we had different qualities, and we had to put together all of them. For example, our archive is the YouTube, Outro motivo, né, que se liga a essa ideia do mosaico é o fato de que as imagens tinham resolução muito diferente, em arquivos com qualidades de imagem muito diferente, em geral baixa qualidade de imagem, e muitas delas estavam
depositadas no YouTube com baixa resolução. And that was an idea, aesthetical idea, to use the same, framework for this way of thinking about the images from Mars. Então foi uma ideia de usar esteticamente essa ideia do mosaico para o filme inteiro. And the other thing is that I've been looking at, for example, the culture of visualization, and this film was before thought to be like a huge hyperwall, like with different archives, files from different places, like or a cabinet of curiosities, or a hyperwall, and we had different files at the same time. E também terceiro motivo é que o filme foi pensado inicialmente para ser exposto num tipo de hyperwall, né, com várias telas, e aí as imagens com baixa resolução estariam em várias telas, né, e seguindo a lógica um pouco de um gabinete de curiosidades, né, então essa teria sido uma ideia original de como que o filme seria exposto, e acabou sendo depois montado como um filme convencional. And then I connected the idea of mosaics with the old map, Madaba map, that was a mosaic, and it was a mosaic that was built with kind of oral description from the geography, E aí ela conecta também com a ideia de mapeamentos, né, de cartografias mais antigas, como o mosaico esqueci o nome. Madaba map. Madaba, Yeah. e que tem a ver com a reconstrução de mapas a partir de relatos orais. And I think that Mars somehow is the same nowadays. Eu acho que Marte, a cartografia de Marte é mais ou menos assim hoje. I think the mosaic as well is a really interesting way to think about the history of Mars, or the imagination of Mars that you present for us. The images coming from different nations, so most obviously with Lowell misunderstanding Schiaparelli, but the Marconi's involved there, Tesla's involved there. You get Hugo Gernsback, who's from Luxembourg, but in New York, plagiarizing H.G. Wells and later publishing H.G. Wells without permission. So there is a kind of mosaic history represented here. E diz que também vê essa parte também da metáfora do mosaico atuando na própria ideia de reconstrução de uma história do imaginário sobre Marte, porque essa história é construída a partir de fatos ocorrendo em diversos países diferentes, locais diferentes, com pessoas diferentes. Então, Marconi, Tesla, né, e H.G. Wells, né, escritores, artistas, cientistas de diversos países que acabaram contribuindo para essa história do imaginário de Marte. And the way in which the mosaics are composited has a kind of profound resonance, I think, with the way imagination fills the gaps in knowledge, both for science fiction and actually for working scientists as well. E a ideia de mosaico, como que ele é construído, um mosaico de forma mais genérica, né, também tem muito a ver com a própria ideia de imaginário, de como o nosso imaginário preenche lacunas, né, tanto no caso de obras artísticas, né, de narrativas, como também na própria ciência feita por cientistas mesmo. And the way in which also the commercial exploitation of fiction and real science develops further imagery. So we go from the sort of utopian aspirations of Bogdanov to the more or less straightforward colonializing imagination of Wernher von Braun,
to the commercializing of something like Atlas and Stella Go to Mars. E também como essa ideia de mosaico também reaparece na forma como a indústria cultural também se apropria, né, desses elementos, né, com propagandas e também né, também contribui para esse imaginário. So, what was the appeal for you with Mars? You say at the start that Mars is about speculation, about projecting fears and desires, but if you as a filmmaker, what drew you to Mars? Ele perguntou o que a motivou, o que Marte motiva nela, né? O que a motivou a fazer filme sobre Marte. Well, I think that first of all, it was Alexander Klug interviewing Jean-Luc Godard. I organized an exhibition by Alexander Klug. It was here at CCBB, but it was in Brazil and in Rio too. And in this exhibition, we showed this interview that in which Klug asks Godard, can you tell me what is cinema if you think in terms of as if you were a Micromegas, you know, the character by Voltaire. Eu consegui. Sorry. Tudo bem. A ideia, ela começou a pensar nisso, ou a motivação pode ter vindo de um evento sobre Alexander Klug, feito aqui, e no CCBB, em que aparece uma entrevista de Klug com Jean-Luc Godard, e aí o Jean-Luc Godard pergunta ao Klug pergunta ao Jean-Luc Godard o que é o cinema, né, mas sob uma perspectiva se ele fosse um personagem de Micrômegas do Voltaire, né? This character that lives in Sirius and comes to Earth to see, you know, and tries this communication with Earthlings. É um personagem que vive em Sirius, uma estrela distante, e vem à Terra e tenta se comunicar com os terráqueos. And this character is very big, like 2,000 feet, I think. It's a huge. It's a. I don't know how much, how tall he is, but it's very big. But he has 2,000 senses. Esse personagem é gigantesco, né? Ele é ciclópico, né? Mas ele tem 2.000 sentidos ao invés. 2,000 senses, and he asks the human beings here, how can you know the world with only 5 senses? E ele pergunta como que os humanos conseguem entender o mundo com apenas 5 sentidos. Since then, I was wondering what is to think about us from the outside. Aí, desde então, ela começou a pensar sobre o que é pensar sobre nós numa perspectiva exógena. And then, when the curiosity, you know, was very, you know, successful all over, and there were some projects. One of them called Mars One, that was promising people to take people to Mars. It would be a one-way trip, and there were lots of Brazilians who wanted to go to Mars. It was the first. I think that the Brazilians were the first in the list of people wanting to go to Mars. E aí, na esteira do sucesso da Curiosity, né, da missão lá, lançaram essa, vocês devem ter ouvido falar, Marte 1, né, esse projeto aí de uma passagem só de ida para Marte. E aí parece que havia muitos brasileiros candidatos, talvez fossem o maior número de candidatos fosse do Brasil.
and then I tried to understand what was going on in our in our country, all over. That's when I started reading about that. Aí ela ficou curiosa a respeito disso, qual que seria a relação dos brasileiros com Marte, né? Por que haveria esse interesse dos brasileiros por Marte? I think we've learned from Twitter this weekend that maybe we shouldn't let billionaires establish Mars colonies. Yeah, Elon Musk's take worse pay conditions or leave works much better on a Mars base. Provavelmente a gente entende hoje com a notícia sobre o Elon Musk e o Twitter, né, a questão lá das condições de trabalho, então talvez tenha condições melhores em Marte. That view from outside is really important in the way H.G. Wells develops Mars fiction. Prior to that, fiction about Mars had really grown out of this Renaissance tradition of within Catholicism of trying to understand the implications of life on other worlds and what that would mean theologically. Então, esse entendimento assim, de pensar, né, a nossa vida a partir de uma visão externa, né, está muito também na concepção de H.G. Wells no livro Guerra dos Mundos, né, que de certa forma não é contrária a uma visão católica, né, de entendimento da humanidade. With War of the Worlds opens with that description of the Martians watching humans like infusoria under a microscope. Como abre o livro, né, com marcianos vendo os terráqueos como nós, né, observamos microscópios, né, micróbios no microscópio. And then we get in those opening pages, we also get that comparison that's mentioned in the film of the Martians arriving at the heart of the British Empire being like the Tasmanian genocide. E aí também tem algo que é citado no filme, né, que é a chegada dos marcianos, né, ao coração do Império Britânico, né, como uma equivalente, né, do genocídio da Tasmânia. Né. And that tradition of using Martians as a way of satirizing or commenting on human life continues in some like Heinlein's Stranger in a Strange Land from the late 60s. E essa tradição de usar marcianos como se fossem proxies, né, como se fossem metáforas para colonizadores humanos, ela se prolonga a partir principalmente a partir de Guerra dos Mundos, e num livro como um Estranho numa Terra Estranha, do Robert Heinlein. Did you get anywhere in finding out why Brazilians wanted to go to Mars? E você chegou a alguma conclusão sobre? Well. Maybe because since we were colonized, we want to colonize, and we want to go. Talvez porque assim como a gente foi colonizado, a gente quer colonizar. And it would be a good idea for Brazilians to start some civilization. Talvez fosse uma boa ideia para os brasileiros começar uma nova civilização. And the other thing is that this movie started in 2011, and then we had to give up about the idea to have this huge project because we didn't have money, and then we had to make this kind of mosaic of different files from different archives like YouTube or whatever, and then it started a kind of
a really strange political situation inside the country and a really strange relationship with the PT party. E aí ela falou que o projeto começa em 2007 e que desde então, por conta de restrições orçamentárias, precisou abandonar boa parte das ideias iniciais do projeto, né? E por isso a opção por essa ideia de mosaico e do trabalho com imagens de arquivo e depois, na esteira desse início, começou uma relação estranha com o Partido dos Trabalhadores. Yes, the PT was, gained power in 2002, 2003. O Partido dos Trabalhadores ganhou o poder em 2002. And then we had lots of different feelings and relationship with the party. E aí começou a ter um monte de sentimentos foram se transformando em relação ao partido. And somehow we're like Leonid, the Bogdanov character, that we're fascinated with the Mars civilization. And on the other hand, the Martians were planning to colonize the Earth. And then we were like, ambiguous. Ela disse que de alguma maneira simpatizou com o personagem Leonid do romance Estrela Vermelha, do Bogdanov, que é uma ideia de que de fascinação com os marcianos, e ao mesmo tempo em que os marcianos gostariam de colonizar. Yeah, Leonid, he realized that the Martians want to colonize the Earth to get some. O Leonid, no livro, ele imagina que os marcianos pretendiam colonizar a Terra. So it was a kind of strange relationship. Yeah, that kind of ambiguity, I think, ties in really interesting with that, your earlier answer about having been colonised, wanting to colonise. Surely we should all know better by now. Well, it's. Ele diz que eu acho curioso essa relação de ser colonizado e querer colonizar, porque, afinal de contas, hoje em dia, historicamente, eu deveria entender melhor. Yeah, that's we are, when the movie, was finished, it was 2020, and then, nowadays the situation is really different. I don't know exactly if I would end this film differently or not. Ela diz que, de qualquer maneira, o filme só conseguiu ser terminado em 2020, né? E ao longo desse processo as coisas foram mudando e que hoje ela não saberia se terminaria dessa forma ou não. So, one of the things I'm always curious about with talking to a filmmaker as well, particularly around a documentary film, is what are the things you found by complete chance? É uma das coisas que ele mais gostaria de saber, também com alguém que está fazendo um filme com esse, é qual a reação quando se encontra algumas imagens assim, totalmente por acaso. It is the impulse to get the images and to put them inside the film, which is sometimes not a good idea, but you want to get them and to use them. That's the feeling that we have, I think. E ela falou que é o sentimento de colocar aquelas imagens dentro de um filme, né? Que nem sempre pode ser uma boa ideia, pode resultar em algo bom, mas que dá um impulso muito grande, né? For instance, the telegram image, it was, very good to see this, this telegram, this document from the Navy, and, saying, oh, you have to stop all ships because we are going to have contact, from Mars. Por exemplo, naquela cena do telegrama, em que ela
descobre essa imagem em que há um comando de que tem que se paralisar as comunicações, porque vai ter uma comunicação com o mar. I think that this this image is amazing when you see this. Oh gosh, it really exists. Fica fascinado quando você vê essas imagens e fala, nossa, isso aconteceu. I think it's there as well in the sort of combination of delight and guilt in Orson Welles' eyes. That was amazing. Ele vê uma combinação de delícia e culpa na voz do Orson Welles. That was amazing because we know very well Orson Welles, radio, thank you, whatever. But when I found that footage with Orson Welles being interviewed by people, it was amazing to see him, because the famous, powerful Orson Welles in our mind of cinematographer minds, and then you see he's so fragile, so he didn't know what to do. Ela disse que ficou também impressionada quando achou essas imagens do Orson Welles, né? Que geralmente é tomado como um grande artista, né? Totalmente senhor de si mesmo, e ali ele totalmente fragilizado, sem saber o que fazer. So one of the wonderful things with the Orson Welles story as well is if you've heard the radio program, there's no way you could fall for it. The opening sections of it done as a kind of live news reportage are brilliant, but it's very clearly announced that it's an adaptation. But a very popular radio show on another channel, live music show, overran. So people turned over late, having missed the introduction. And then if you listen to the end of the play, it goes back into much more a distant narration rather than the live documentary thing. Isso é interessante. O Mark fala que, na verdade, a peça original, a peça radiofônica original, o início deixa bem claro que que era uma peça de ficção, mas na época havia um outro show no rádio que tinha maior audiência, e as pessoas começaram a ouvir o programa do Orson Welles depois da introdução, assim, depois dos primeiros episódios, e aí perdiam essa noção mais clara de que era uma peça de ficção. But the Welles story is also fascinating example of the ways in which science fiction often talks, sometimes by accident, sometimes deliberately, to very real fears. This is 1938. Germany is invading parts of Europe. The Japanese Empire is expanding across the Pacific. Americans were scared of these changes. Mas ao mesmo tempo também é muito interessante ver como é que às vezes, ocasionalmente ou não, a ficção científica fala de fatos muito reais, né? Medos, né? Medos muito reais. E se a gente lembrar que ali naquele momento, 1938, né, havia algumas questões como a ascensão do nazismo, né, a questão do imperialismo japonês, né? I think that it was also Halloween. E também acho que era Halloween, né? And it was really nice to see footage of Tom Lehrer singing that. I've only ever heard the track, I've never seen footage of the Wernher von Braun song. When, I think it's 1960, J. Lee Thompson directed the biopic of Wernher von Braun called I Aim at the Stars. And it was reviewed in a British newspaper with the sentence, but mostly hit London. Aí diz que é muito interessante ver algumas imagens que ele nunca havia visto do Tim Larry. Do Tim Larry, né? E que uma escritora biografou, né, Wernher von Braun, I am at this, eu sou uma estrela, né? E que recebeu uma crítica lá na Inglaterra, né? Eu esqueci. Eu sou uma estrela, mas principalmente em Londres, né? Isso.
There's an interesting transition in the film as well, where fictional representations of Mars, or overtly fictional representation of Mars, fall out of the story. It becomes much more about the missions to Mars and the scientific exploration of Mars. What do you think is missing then? What would you, if you were continuing to talk about fictional representation of Mars, what would you have included? Se você quisesse continuar a fazer uma história dessas representações ficcionais de Marte, né, o que você gostaria de incluir, né, agora olhando para outros desenvolvimentos conhecimentos em relação para o planeta Marte? I think that what happened to the planet Mars is that the exploration of Mars is too close right now, which replaces our imagination about Mars. So Mars is much more nowadays like a planet like Earth, for example. It is not exactly this place very far where some different beings or aliens are living in having this kind of different civilization. Mars nowadays, because of the new instruments, is much more closer than it used to be. So it is very difficult to have a kind of imagination about Mars. Diz que a imaginação, talvez haja menos imaginação sobre Marte hoje do que anteriormente por conta de uma aproximação talvez maior devido aos novos instrumentos, né, e a conhecimento acumulado sobre Marte, que faz com que seja mais um planeta, às vezes em algum sentido até parecido com a Terra, mais em comparação ao que se imaginava no passado, que talvez fosse algo extremamente distante e diferente. And somehow, after these new instruments that we now have, we are thinking about Mars much more in terms of sci-fi than in terms of science fiction, because Mars became the planet B, or a place, that it is the model for the, for our planet to, as thinking that we are going to be destroyed. That's where we are now, I think. E agora, então, o pensamento, né, talvez a gente pense muito mais sobre Marte como sci-fi, que liga com uma palestra do professor Mike Bolick no primeiro dia do evento, do que propriamente science fiction, né? Então, uma vez que Marte pode ser eventualmente um local de uma opção eventualmente, né, para salvaguardar a sobrevivência da espécie. That's why we need to talk to them. I mean, that's why the Martian class it was like, going on to, trying to find a way to talk to, to communicate with the aliens in, metaphorically speaking. Daí a cena final seria essa ideia de necessidade de se comunicar com, aí no caso está juntando science fiction. Yes, exactly. Como se de se comunicar com os marcianos. I think that the way the new science from the 70s onwards made Mars a more real place, and for fiction a more realist place, is evident through the wave of Mars-based fiction that starts really in the late 80s. E acho que a maneira com que a ciência começa a tratar o Marte, né, no início dos anos 70, né, early 70s. The mission to the early 70s, it takes about 20 years. As missões, né, enviadas no início dos anos 70 levaram cerca de 20 anos, né, até trazerem o conhecimento necessário para que se
se pensasse Marte de uma forma mais realista, né? E isso acabou tendo reflexos também na ficção, né? Na imaginação sobre o planeta. So that Mars isn't a currently habitable planet for Martians might explain that absurd thing in Spielberg's War of the Worlds that they were already here frozen under the ground or something. Então a ideia de que Marte talvez não fosse um ambiente, um meio ambiente, não, um planeta habitável, né? Talvez explicasse essa ideia absurda do filme do Steven Spielberg, né? A adaptação da Guerra dos Mundos, que os marcianos estavam aqui congelados, aguardando, né, para serem despertos. And we also get a lot of old impulses about Martian fiction returning. So, along with the very realist hard science fiction of someone like Greg Benford, Ben Bova, we also, they're still driven by an impulse to try and find some evidence of life on Mars, even if it's only microbial or ruins of a long dead civilization. Mas ainda assim tem muito dessa nova onda, né, de um imaginário mais recente sobre Marte, né, que envolve inclusive alguns autores de uma hard sci-fi, né, de uma literatura de ficção científica mais hard, mais amparada na ciência, né, como Ben Bova, né, e Greg Benford e outros, né, e que volta essa ideia de se buscar a vida em Marte, seja ela microbiana, né, ou então os espólios de alguma civilização antiga. And we also get this odd repetition of Schiaparelli and Lowell seeing canals on Mars, not Schiaparelli, he saw channels, with the face on Mars. E também continua tendo essa repetição ainda da ideia dos canais em Marte, como se tivessem sido estruturas, né? E também a ideia de um rosto em Marte, né? And it's the same brain process of seeing patterns and misinterpreting information that's behind the canals and the face on Mars. É o mesmo processo que nós somos, às vezes, vítimas, né? Um processo mental de imaginar padrões onde eles não existem, que leva a essa ideia de enxergar canais e rostos. But we also get this appearing in films as well, this kind of realist Mars and the desire for something more. So a film like Brian De Palma's Mission to Mars, I'm going to say Brad Pitt movie, and almost certainly wrong, it's Val Kilmer, isn't it? Red Mars. But then beyond that, we also get a return to utopian Mars as well. So it's not the utopia of Bogdanov, and it's not the utopia, if we can call it that, of Alexei Tolstoy and Yakov Protasonov's Aelita. E continua tendo também esse retorno a um imaginário de Marte em alguns filmes, né, americanos, como esse Red Mars, né, com Val Kilmer, né, e acho que é dos anos 90, e que também tem voltado um pensamento utópico sobre Marte, né, embora diferente daquele do início do século XX, que tem a ver com o romance do Alexei Tolstói, que foi adaptado em filme pelo Yakov Protasanov, que é a Aelita, né? And I think the keystone of that obviously is Kim Stanley Robinson's Mars trilogy from the mid-90s, which is very precisely a form of climate fiction. It's about terraforming Mars so it's physically habitable, but politically, socially and economically transforming human civilization so it is a home, and then bringing that back to Earth to make climate-ravaged Earth more like Mars has become. Então aí uma obra-chave seria a trilogia do Kim Stanley Robinson, do meio dos anos 90, né? Que é justamente, tem toda essa ideia de que foi também, né, eu recordo, tá muito presente, que é de terraformar, né, Marte,
transformar Marte num planeta habitável como a Terra, mas também criar uma nova sociedade lá que depois seria capaz de vir para a Terra e aí também transformar, explorar, né, a Terra, transformar a Terra num novo Marte. And then more recently, the Chinese novel Vagabonds, which I can't remember the author's name, where we do have a Chinese socialist Mars and a hyper-capitalist Earth that are on the verge of conflict, but they're held up as ways of seeing ourselves from outside. So returning to that idea of seeing ourselves from outside. So socialist Mars looks at Earth and finds a variety of things there, including things about itself, and vice versa. Aí eles citam uma obra mais recente chinesa, né, que chama Vagabonds, acho que no Brasil não foi lançada, chama Vagabonds, que é a ideia de que tem um Marte socialista, uma Terra super capitalista, e que a Marte socialista, olhando para a Terra capitalista, também aprende algumas coisas sobre si própria, né? sobre essa sociedade socialista marciana, aprende sobre si mesma ao olhar para a Terra supercapitalista, né? E que tem uma rivalidade entre esses dois planetas. But I think we should open the questions up to the audience. Vamos abrir para questões. Eu fiquei muito interessado. Just a minute. Pergunta rápida. Fiquei bastante interessado no processo de captação das imagens. Achei que a parte visual do filme foi muito interessante. E eu fiquei muito curioso, assim, sobre as fontes, além do YouTube, como você comentou, né? De onde você tirou as imagens, como é que foi o processo para que chegasse nessa base de dados para formar o filme. Obrigado. Bom, agora você falou para ele. Primeira coisa, essas imagens que a gente vê logo no início do filme, elas foram filmadas em Trona Pinnacles, perto do Death Valley, na Califórnia. Neste local foram feitos inúmeros filmes de ficção científica. Então, aquela imagem que nós vimos é do imaginário humano, hollywoodiano, sobre o que é Marte. A segunda parte, que era do YouTube, aí já é uma parte que a gente tem que pensar que ela é uma parte controversa em muitos sentidos. Primeiro, quando a gente vê um filme como nós vimos ontem, o filme East, do Gustav Deutsch, filme lindo, é um tipo de filme de compilação cuja matriz são as grandes cinematecas, são os grandes locais. No entanto, hoje, nós passamos por um momento em que nós não temos mais as garantias de direito. Por exemplo, o filme East, Gustav Deutsch, usa um material fílmico e tem autorização porque está naquela cinemateca. Hoje nós temos já o YouTube, que é este vasto arquivo de filmes, né? Aí nós geramos um segundo problema. Nós temos o direito de fazer os filmes com aqueles filmes ou não temos o direito de fazer os filmes com aqueles filmes? Esse é o ponto que está lá colocado. Mas a ideia era essa mesma, de contar a história de Marte e procurar essas imagens lá. Mas demorou muito tempo e o material, como vocês podem imaginar, ele é mais ou menos 5 vezes maior do que o filme que está aqui, né? Quer perguntar? Quero aproveitar. Dá pra escutar ou precisa do... Vocês como... Tá ligado? Alô? Tá desligado? Só pra... Alô? Agora foi. Não, na verdade eu queria entender melhor assim, do início até esse lançamento do filme, praticamente foram 20 anos, né, transcorridos, assim. Como é
que fica o processo criativo? Você comentou, por exemplo, das restrições orçamentárias e coisas, mas ao longo do caminho mudou alguma ideia inicial que você tinha de falar, eu preciso transformar isso a partir de agora, porque não faz tanto sentido após X fatos? Sim. Eu, por exemplo, quando eu fui finalizar o filme há 3 anos atrás, ele tinha um final diferente do que tem hoje. Mas o Donald Trump havia ganhado as eleições e as relações com Marte ficaram ainda mais complicadas. E aí nós decidimos, já teríamos já esse final, que é um final ecológico, de pensar no planeta Marte como esse local. A gente decidiu terminar dessa forma. E paramos no Obama. Mas houve um momento que a gente ia ter Trump, o retorno à Lua, por exemplo, e aí nós cortamos. E seguindo essa narrativa como eu estava indo, quando o Obama sai do governo e o Trump entra no governo, em vez todos os experimentos marcianos pararam e o Marte ficou delegado ao Elon Musk. Então, em vez de Marte estar sendo pensada no processo, ele ficou delegado ao Elon Musk. Elon Musk virou dono de Marte. Isso nos incomodava muito e a gente queria colocar, mas aí a gente decidiu, por exemplo, que eu poderia ter entrado, mas decidimos que não ia mais levar adiante, por exemplo. Mas mudou bastante. Obrigado. Alguma outra pergunta? Eu estava formulando ainda, tá? Então, se sair qualquer coisa. Mas ainda tem que eu acho bom, se fizer a pergunta, eu traduzo para aí, para já. Então, eu vou pensar, vai traduzir. Não, você faz primeiro. Tá bom. Achei que você ia traduzir a dele. Não, isso eu já fiz. Aí você faz a pergunta, eu tava, não, tranquilo. Aí estou te dando tempo, inclusive, para você pensar. Devagar. Basicamente é o seguinte, eu queria perguntar, né? Muito legal, primeiro, parabéns pelo filme, muito bom. Como agora nessa possível, nos próximos anos, já estão imaginando missões aí, né? Tem o Musk e tudo mais. Como que vocês acham que vai mudar o imaginário geral assim que teoricamente a gente conseguir começar a minerar um outro planeta, né? Botar alguma coisa física efetivamente? Eu não sei, alguém deve saber sobre para me corrigir. Os próximos anos já estão treinando com uma missão para Marte, né? Uma coisa assim, lá no deserto X. Mas como que isso teoricamente pode refletir para a gente como no nosso imaginário, né? Já que Marte, cada vez mais a gente vai perdendo esses questionamentos, né? Esse imaginário de Marte que a gente tinha do século XIX até o século XX. E é isso aí. Acho que essa pergunta próxima é para os dois, né? Os dois E podem para os dois. responder. So he asked about what might happen, what changes might happen in the future when we have some probe like mining Mars, for instance, with this possibility. What's the impact on the human imagination when we have this kind of real presence? The mic. And I think it depends very much on how that mining goes on, and it wouldn't be the surface of Mars anyway. You mine the moons first, just as if the cost of escaping gravity, even though it's much lower gravity on Mars. There's been some recent work which suggests we already basically have the technologies with low-cost rockets, 3D printing and automation to already be mining asteroids. But it depends how that happens, whether it becomes a consortium of states and corporations who claim ownership. We're talking about resources so fast they could immediately bankrupt all competitors on Earth by this just
by having so much, or whether that mining happens for the good of humanity rather than private profit. Ele diz que é difícil de estimar, vai depender muito de como que esse tipo de presença, né, e de extração de recursos vai ocorrer de fato, né? Se vai ser obra de um concerto, né, de nações e tal, se vai servir a interesses particulares, privados, né? Ele fala que tudo indica que já existe, porque primeiro que seria, antes de Marte, é a Lua, porque em termos econômicos seria mais viável começar esse tipo de exploração na Lua, e que ainda assim parece que já existe tecnologia disponível para extrair recursos minerais de asteroides, né? Mas que esse impacto na imaginação, né, como que mudaria, né, o nosso imaginário de Marte e tudo mais, e de qualquer outro planeta, dependeria muito de como que isso se daria, com que finalidade, até porque teria consequências econômicas muito fortes, porque você teria, por exemplo, grandes quantidades de um determinado minério, uma determinada riqueza, né, que levaria à falência empresas, né, corporações, sejam aqui na Terra. Então, dependeria muito se seria para o bem da humanidade ou para interesses privados. But I think it also presents a challenge for how we imagine not just the solar system but our own world, whether we've learned the lessons of colonialism, that the world isn't just a resource, that it has its own right to exist without just being something that's there for the convenience of humans, whether we can make that kind of imaginative and philosophical and political leap in how we imagine the worlds we might encounter and the worlds we might build. E isso também vai ter implicações no todo o sistema solar, né, no imaginário, sobre todo o sistema solar, e como que a gente seria capaz de dar eventualmente esse salto imaginativo para ideias, né, sobre o universo, né, sobre os planetas que não estejam diretamente ligadas a essa ideia que a gente aprendeu com o colonialismo, né, historicamente, que é de explorar a riqueza, né, extrair a riqueza, mas que na verdade um planeta ele tem seu ecossistema, sua existência justificada em si mesmo, e não como algo que está lá para ser explorado, né? Eu acho que, na medida em que as experiências de Marte estão dando errado, acho que chegar em Marte não está funcionando, há um interesse maior em fazer explorações para além de Marte. E a captação de imagens está chegando cada dia mais distante, indo mais para outros planetas, mais à distância, exoplanetas. Isto é o que interessa agora, tanto que a grande sensação da ciência é justamente o buraco negro. Este é o grande momento da ciência em termos de imagem. Mas eu vou aproveitar esta sua pergunta para também falar uma outra coisa que nós não conversamos aqui sobre o filme, porque a gente falou muito. Então, eu estou aproveitando aqui, I am answering this, but taking advantage of his question, because I want to point out something that we didn't discuss here. It is a film, also a film on making images. It is not only about, this imagery in terms of fantasy, but also about making images, É um filme que ela está querendo colocar um outro ponto, que é um filme também sobre fazer imagens, não só um filme sobre imaginário, mas também sobre fazer imagens. Yeah, and thinking, first of all, that making images is the imagination. But nowadays, it concerns me a lot about about making computer-generated images and seeing, watching computer-generated images as if they were photographic images.
And nowadays we are putting them together without knowing which one belongs to each, source. And then some, okay. E uma coisa que ela fala que está preocupada é a ideia de imagens que ultimamente têm sido colocadas no mesmo têm sido vistas, né, imagens geradas em computador e imagens fotográficas sem, muitas vezes de forma misturada, sem a devida indexação, assim, né, devido reconhecimento de que uma imagem é produzida artificialmente e a outra imagem é produzida. Todas são, né, mas que a outra tem natureza fotográfica. Né? Yes, and for example, I watched the man going to the moon, and it was a photographic image at that time, and it impressed me a lot when I saw people watching the screens with the landing on Mars, with this simulation of images. Estou bem impressionado quando na comparação da chegada do homem à Lua, né, em 69, foi uma imagem fotográfica que foi feita com uma câmera de cinema, né? Foi? Uma câmera de TV, na verdade, mas não era magnética, não era digital. Não era computadorizada. De qualquer maneira, era uma imagem, né, que tinha essa outra natureza analógica e na comparação com a chegada da primeira missão a Marte lá, que eu esqueci do robozinho, né? Curiosity. 2014 or 2012. Que em 2012 ou 2014, em que as pessoas estavam vibrando com imagens que estavam sendo mostradas até no lugar público, né? Mas que eram simulações. Simulations. They were not, they didn't have indexicality from the real planet. And nowadays we have lots of this imagery being made, and they are together, and we don't know exactly, I'm not talking. Okay. E que era uma situação, e que hoje o que acontece é que tem muitas dessas imagens e é difícil saber exatamente se uma imagem é simulação, né, ou é uma imagem realmente do objeto tal como ele é percebido pela gente. And for example, the new image that we now have that we are very impressed with is the dark matter. The dark matter is the buraco negro. Não, buraco negro é black hole. Yeah. Mas tem a matéria escura. Dark matter. Mas aí é matéria escura, não é? But there is an image that was taken 2 years ago, and it was very buraco negro, the black hole, yeah. Black hole, yeah. And I was trying to translate. I didn't know if it was black hole, yeah, yes, and it was kind of weird. I don't know if eu não sei se vocês já viram. It is like nothing. It is like something. What else? Anything. O buraco negro pode ser qualquer coisa, uma imagem bem frustrante. Yes. Uma dessas imagens era um gato. I don't know. Era um gato que uma moça, uma brasileira tirou uma foto do buraco. Uma brasileira tirou uma foto do buraco negro e essa foto ela aparece com o formato de um gato. Okay. Mas a foto. But this one is the official one that was taken by NASA and some, very powerful people that we think that they know. Official. Eu não entendi. Tem uma foto de uma brasileira. Existe uma brasileira que é uma pesquisadora da área de física. Ela tirou uma foto do buraco negro. Essa foto foi inclusive premiada. E essa foto ela tem o formato de um gato. Tá. Maurício Lissovski deu uma palestra na ECA
professor Maurício Lissovski, de fotografia, e falou sobre, inclusive, sobre essa pesquisadora, sobre essa foto. Tá. Interessante. Então eu fico às vezes pensando que esse filme também é sobre o fato de fazer filmes hoje em dia. E aí a pergunta que se apresenta é: será que a simulation computer generated images é um novo contracampo? Nós temos a estrutura do campo e contracampo. Nós olhamos, né? E aí o que a gente olha é a imagem simulada? Ao contrário, o que nos olha é a imagem simulada? Essa é uma pergunta que eu gostaria de explorar. Interessante que as filmagens sobre a Lua, né, que está comentando, elas são questionadas até hoje, né? Se você for perguntar para qualquer jovem aí, mostrar, nossa, olha aqui a simulação da Curiosity chegando em Marte. Vamos bater palma e falar, nossa, olha só que legal, ninguém questiona. Exatamente. Mas a da Lua é questionada até hoje. E é verdade, porque a cada dia que passa, eu conheci um astrônomo, me disse que nos anos 70, muito mais pessoas acreditavam na imagem da Lua do que hoje acreditam na imagem da Lua. O índice é muito menor do que existia antes. Você mostra uma simulação da Curiosity chegando, vista de baixo, ela chegando e falando, todo mundo sabe que é uma animação, mas só quem está filmando isso. Todo mundo sabe que é animação, né? Você parte desse pressuposto. Theoretically speaking, yes. Não quer dizer que seja, que acredite que seja, que as pessoas estejam vendo isso mesmo. Eu teria uma adição à pergunta dele. Tô filmando aqui. Eu só teria uma questão a adicionar à pergunta dele, porque eu participei de uma parte da produção do filme, e uma das questões lá, pelo menos o pessoal da NASA, que eles ficam bastante preocupados, é a questão do ser humano, né, o impacto cultural de o ser humano se tornar um ser multiplanetário, né? Então essa viagem a Marte, ela significa também, eles falavam muito isso, a multiplanetary species que a gente vai ficar, e o impacto que isso teria nas várias áreas, e uma delas que eles estavam bastante preocupados era a questão religiosa. Então ele falou uma coisa que isso eu não esqueço nunca, ele disse assim, inclusive quando a gente descobria aqui na NASA, a gente estava no headquarters lá em Washington, fazendo a pesquisa, ele falou que tem um protocolo que quando eles descobrirem a vida, inclusive uma das primeiras coisas que eles têm que fazer é se reunir com um conglomerado lá de religiosos, que eles já têm pronto, inclusive, uma estrutura de declarações que a Igreja Católica vai dar, os muçulmanos, enfim, né? Você lembra, não sei se a Jane lembra disso. Então, isso é uma questão de um impacto sociocultural, vamos dizer assim, muito grande, porque a gente deixa de ser a única criatura gerada, né, de origem divina, né? Então, essa é uma das questões que eles já se preocupam desde há X anos, né, oficialmente, né? Então, eu acho que complementando a sua questão dos impactos, né, culturais, eu queria, não sei se vocês pudessem responder quais seriam essas implicações também de a gente se tornar vamos dizer, falar abertamente, um animal multiplanetário, né? Uma espécie multiplanetária. Because you know about unconscious, the Anthropocene unconscious. Gosh, I think one of the most dangerous implication is that there's a planet B, and therefore we can continue not doing anything to preserve this one. Uma das principais que ele acha é se o fato de a gente se tornar, da espécie humana se tornar multiplanetária, significa dizer que esse planeta aqui é descartável, né? Já não precisa mais se preocupar com ele. Ele disse das perigosas, né? More dangerous. But there are, just wonderful implications as well. That we've left the cradle. We
have the potential to expand and become different and other, and living on Mars, terraforming Mars is not realistically possible. But one of the ways to make it more possible is to transform our bodies, our physiologies, but also the ways we think about the world, the way we think about existence, the things we don't notice in our everyday lives, the way gravity works, the way light works. All of that changes once we're off this planet. Isso é bem interessante, que ele fala que também, mas também pode haver impactos, consequências muito positivas que tem a ver com o fato de você sair do berço, né? Como se fosse uma criança sair do berço, porque uma vez realisticamente não é possível fazer a terraformização de Marte sem você alterar significativamente o organismo humano, né? E que pela primeira vez, então, a gente seria capaz de ter sensações, né, que a gente aqui toma como se fossem universais, ou como a gravidade, que é outra, né, como a atmosfera, etc. And obviously being British as well, the opportunity to get as far away from the tourists as possible. Também por ser britânico, uma visão britânica é a oportunidade de ficar o mais longe possível dos turistas. Eu não sei, acho que talvez a gente realize desta forma o nosso sonho de ser global, ou como já foi o sonho de ser mundial, depois o sonho de ser internacional, depois o sonho de ser global. Talvez a gente consiga, então, dessa forma, realizar efetivamente esse sonho de ter contato com outros mundos. Talvez surja até uma nova terminologia a esse respeito. Universal. For the first time, we are going to be universals. Mais alguma pergunta? Fale. Peraí, só passar o microfone. Boa noite. Não sei se já é noite, mas enfim, boa tarde. Minha pergunta é a seguinte: agora há pouco foi falado que existe uma crise de crença nas imagens científicas, né? E uma dificuldade também em localizar o que é científico, né, e do que não é, do que é feito, produzido caseiramente. Isso provavelmente porque o número de informações, imagens, banco de dados na rede é vasto. Minha pergunta é a seguinte: estamos no momento em que é necessário fazer um estudo sobre a leitura dessas imagens, a capacitação das pessoas para diferenciar o que é científico, tem uma validação, ou até a formação de repositórios que separem essas imagens do ponto de vista científico, não do ponto de vista estético, porque aí a gente pode aproveitar qualquer suporte. O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que esse é um problema, talvez, de educação, que vai se dar com fake news, com deepfake, que até a gente teve um filme agora de deepfake, que a gente vai ter que saber entender, talvez, a origem das imagens. Nesse sentido, eu sempre penso naquela questão da caixa preta do Wilhelm Flusser, que tem a ver com o fato de que, assim como Flusser falava sobre a ideia de modificar a caixa preta para não se sujeitar à caixa preta, talvez a gente tenha que ter realmente um conhecimento da caixa preta, no sentido de que qual é a proveniência e como é que ela está se fazendo, né, aos meus olhos, por exemplo.
this is always presented as a problem of critical education. A lot of it could be resolved by repealing, re-regulating news media from the late 70s, early 80s onwards, particularly talking about the US and the UK and Europe. The constraints on news media were relieved, and that kind of blurring of editorializing and news was created by specific legislation. Turn that legislation back. E ele diz que a gente comumente se fala dessa necessidade de uma educação científica, né, para interpretação, né, uma correta interpretação das notícias, né, uma leitura crítica, né, etc. Mas também tem uma maneira de tentar mitigar esse problema de forma bem simples, que é mudar a legislação e fazer uma regulação principalmente de novas mídias, né, que isso é algo que num determinado momento, acho que em 80s, 90s, que no início dos anos 80, a partir do início dos anos 80, a linha divisória entre o editorial e a notícia foi meio que apagada em função de legislações criadas com esse propósito, que acabaram levando a gente até o ponto atual. Então agora seria o caso de eventualmente retornar a alguma coisa que no passado funcionava melhor, ou pensar novas regulações, né, para novas mídias. Alguma outra pergunta? I have one question to you two. This is about when we not in the case of this film has some footage that comes from the West, but I mean, do you know about any representation of Mars that is radically different from the ones we are used to? For instance, H.G. Wells and Hollywood films, etc. What about non-Western cultures thinking about planets or Mars? Have you ever seen anything or read anything about it? Não. It's a Western problem. A minha pergunta foi nesse sentido, assim, porque eu acho que o Marte é uma preocupação bastante ocidental, né? E eu queria saber como outros, se vocês tinham conhecimento de outras representações ou ideias sobre Marte de lugares não ocidentais, assim, do sul global, né? One representation that is also a Western one, but I think that's a kind of different from the others, is the Google Mars. Google Mars is a kind of, abstract painting. Have you ever tried to open the Google Mars? And they have this kind of, abstract painting, more or less, you don't see very well figures or whatever, but you see something weird. It is a Google feature, but when you click, you see you see this kind of real map or map that's trying to be real, but somehow when you open it, it is different. It is not red. It is not like a red moon that sometimes we see Mars. It's kind of colored Mars. Eu não sabia desse Google Mars, não, mas também de certa maneira ocidental, porque é uma ferramenta da Google, né, que é esse Google Mars que você abre e é bastante abstrato, não segue esses padrões da coisa do planeta vermelho, né, etc. Ok, vamos terminar então? Ok? Posso fazer mais uma pergunta? Pode. Oi, eu ia falar algo. Posso? Desculpa, eu achei que ele ia falar ainda da pergunta anterior. Só
Acho que mais para finalizar, a gente falou de algumas representações não só de Marte, mas também de como a gente se vê nesse processo. Inicialmente parece que Marte era uma espécie de ameaça, né? A gente estava sendo invadido por povos, precisaríamos montar defesas ou algo do tipo. Depois a gente passa a ver uma ideia de nós como colonizadores, e aí a ameaça passa a ser, né, a humanidade, não só o nosso próprio planeta, como a outros. Vocês acham que nessas explorações futuras pode ter alguma nova representação de como a gente também se enxerga nesse processo, do tipo, poxa, será que em algum momento a gente chega para ajudar alguém, não só, tipo, destruindo nossa casa, estamos chegando em outro, ou a gente precisa se defender de um império atacando? Porque senão dá um gap entre Não, tipo, pausa o vídeo, você nunca mais acompanha. Not necessarily with Mars, but there's certainly a growth in science fiction that recognises that biospheres are not other biospheres are not things we can walk into innocently, that we have to find ways to become part of the existing ecology rather than changing it. So when Wells's Martians invade, they bring the red weed with them to change the Earth, to change the biosphere, to make it habitable for Martians. But a recent novel like Sue Bourne's, what's it called? Interference. I think it's called Interference. It's about humans finding themselves on a planet with an intelligent plant species and having to learn to collaborate, become part of a community with the life that's already there. Existe, na verdade, tem algumas representações, já principalmente na ficção científica, na literatura mundial, né, tem crescido uma certa ideia de contato, né, mas no sentido de não você alterar o outro, né, ecossistema, mas você fazer parte do outro ecossistema. Então, diferentemente do que aparecia, por exemplo, no Guerra dos Mundos, né, que os marcianos faziam, né, esse processo de marcianização da Terra, né? Então, diz que tem ficção que está sendo produzida que trabalha dessa forma, com essa consciência de que nós somos absolutamente responsáveis por outro, quando temos contato com outro ecossistema, e não podemos alterá-lo, né, em função da nossa vontade, né? Acho que sim, acho que deve ter. Tem ficção científica que a gente. O problema é que a gente, neste processo, às vezes é colocado como o herói que vai salvar outro planeta, né? Que é quase a mesma coisa da gente mesmo se vendo como salvadores e tudo mais, né? Acho muito difícil, na realidade, a gente conseguir ultrapassar o problema do espelho em relação a habitantes do outro planeta. For your benefit, we should end by asking the audience a question, being as we have a room full of Brazilians, almost all. How many of you would go to Mars on a one-way mission? No, you know. She don't. No. I agree. But I have a question for you. Do you consider that a kind of suicidal mission? Would you consider this? Elon Musk is in charge, yes. Okay. They should to becoming suicide. The thing is, living on Mars now is like to be neighbor of Elon Musk. I don't want to be. I prefer to go to Jupiter, Venus. Okay? Ok, então,
Gente, então estamos encerrando agora. Muitíssimo obrigada novamente a presença de vocês. Mais uma vez agradeço muitíssimo a Marco Bolt que está aqui. Nós tivemos hoje essa conversa maravilhosa com ele. Tivemos também um encontro anterior sobre Cli-Fi sensacional. As pessoas que vieram gostaram muito. Agradeço também a presença de Oliver Kaika, que está ali atrás. Muitíssimo parabéns. Ontem tivemos uma brilhante palestra dele sobre Film East, imagens científicas, né? Quero agradecer também a Andrea, que participou aqui do nossos encontros, nossos debates, que está aqui conosco. Alfredo, muito obrigada por tudo, pela companhia aqui nessas produções, por estar presente aqui nessas indagações marcianas. Cícero, nosso professor de marciano, aquele que vai ser... Obrigado ao Centro Cultural Banco do Brasil por ceder o espaço, FAPESP. Quem mais a gente agradece institucionalmente? As universidades, né? Que nos apoiaram aí. Os nossos convidados estrangeiros, o professor Mark Bolt e o professor Oliver Kaika, vieram graças a financiamento FAPESP, né? E sim, agradecimento ao CCBB, né? E todas as universidades parceiras, aí, Unicamp, Unifesp, PUC Mackenzie. 4 universidades participam do FEFICE. Ano que vem nós vamos ter o FEFICE número 5. Agradecimento aos alunos também, todos que vieram e que também participaram com filmes, né? Os autores dos filmes do FEFICE, os melhores do FEFICE, e ano que vem a gente espera ter outro festival. Tá? Amanhã passa esse filme de novo, às 4 horas, às 4h30, eu acho, e passa às 5h30 os melhores do FEFICE. A gente tem às 2h30 os filmes de ficção científica que foram selecionados pelo Alfredo e comentados pelo Mark na quarta-feira. Às 4h30 temos o Marte e às 5h30 os melhores do FEFICE novamente aqui no CCBB. Tá? Podem convidar pessoas, divulgar. Isso aí. Obrigada por tudo.